Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, mais uma aula do nosso Contra o Tempo, que está dentro da série Matemática Melzinho na Chupeta. Essa é a nossa segunda aula do Contra o Tempo, pois a primeira já foi publicada nesta semana no nosso canal. Para quem não sabe o que é o Contra o Tempo, gente, eu trago para vocês algumas artimanhas, alguns artifícios de cálculo, principalmente lá do teu ensino fundamental, para que você possa fazer cálculos mais precisos, de uma maneira mais certeira, para que você possa fazer cálculos de uma maneira mais ágil lá no momento da tua prova, em relação ao teu concorrente. E na primeira aula do nosso Contra o Tempo, que já foi publicada no nosso canal, se você não assistiu, volte lá, eu mostrei para vocês uma maneira mais prática para você calcular o MMC entre dois ou mais valores, ou melhor, eu mostrei para vocês como efetuar o cálculo mental do teu MMC, isso mesmo, fazer o cálculo do MMC de cabeça. Ah, professor, isso não é para mim, é para você sim. Volta lá que eu vou te ensinar a fazer o cálculo de cabeça. Eu mostrei para vocês outras coisas, entre outras coisas, como calcular a raiz quadrada de um número natural qualquer. Raiz quadrada de 16 é fácil, é 4. Raiz quadrada de 25 também é fácil, é 5. Eu perguntei para vocês quanto é que vale a raiz quadrada de 17 e quanto é que vale a raiz quadrada de 33 e a raiz quadrada de 71. Então, como obter, ou melhor, como calcular raízes quadradas de números inteiros qualquer? Mostrei para vocês, pessoal, Melzinho na Chupeta, eu deixei a matemática para ti, ok? Então, se você não assistiu a primeira aula do Contra o Tempo, volta lá que ainda dá tempo, porque você sabe, pessoal, o tempo é um dos principais inimigos de prova. E quanto mais agilidade, quanto maior a tua agilidade na hora de efetuar os cálculos, principalmente os básicos, no momento da tua prova, com certeza você terá um melhor desempenho, ok? Vamos então para a nossa segunda aula do Contra o Tempo. Me acompanha porque tem bastante barbada para vocês hoje. Vamos nessa! E hoje eu vou falar, pessoal, sobre divisibilidade, ou seja, quando é que um número é divisível por outro, ou seja, quando o resto da divisão for igual a zero, quando não sobrar nada de resto, quando a tua divisão for uma divisão exata. Mas se eu perguntasse para vocês, o número 20 é divisível pelo número 10? Ah, professor, é muito fácil. 20 é divisível por 10, porque 20 dividido por 10 dá um total de 2. Muito bem? Mas lá na hora da prova, pessoal, será que apenas com esses valores pequenininhos que você trabalha? É claro que não. Se eu perguntasse para vocês, o 1024 é divisível por 4? Ou seja, se nós pegarmos um 1024 e dividirmos por 4, será que você vai ter resto zero? Ou seja, será que a tua divisão vai ser uma divisão exata? Para nós analisarmos, pessoal, quando um número é divisível por outro, ou seja, quando uma divisão é ou não exata, nós temos que saber os critérios de divisibilidade que eu vou ver na nossa aulinha de hoje. E ainda para nós começarmos os critérios de divisibilidade, eu vou fazer uma retomada da teoria ou teorema fundamental da tua divisão, para que você possa aí de casa me acompanhar, gente, falando matematicamente para ti. Quando eu falo em dividendo, tem que saber o que eu estou falando. Quando eu falo em divisor, tem que saber o que eu estou falando. Quando eu falo em quociente, tem que saber o que eu estou falando. Quando eu falo em resto da divisão, tem que saber também de quem eu estou falando, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, eu coloquei uma legenda para vocês. O D maiúsculo eu vou chamar de dividendo, o D minúsculo eu vou chamá-lo de divisor, o Q eu vou chamar de quociente e o R eu vou chamar de resto. Então tu tens um determinado valor dzão, estou generalizando, vou dividi-lo por um valor que eu vou chamar de dzinho. Quem vai ser dividido é o teu dividendo. Quem vai dividi-lo é o teu divisor. Dividendo, divisor, dividendo, divisor, dividendo, divisor, dividendo, divisor. Ok. Agora, o resultado dessa divisão, nós vamos colocar aqui embaixo, que nós iremos chamar de quociente. Então você vai ter dividendo, você tem divisor, o resultado dessa divisão nós chamamos de quociente. Agora, pode ou não sobrar para vocês um determinado valor no final dessa divisão. Esse valor nós vamos chamar de resto e eu irei representar pela letra R. Então vamos lá comigo em casa, pessoal. Te prepara, te prepara. Olha que se prepara, vem cá. Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos aumentar a velocidade? Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Acompanhe, pessoal, o meu dedo indicador e acompanhe o som da minha voz.
Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, quociente, resto, divisor. Ah, te perdeu! Olha lá, dividendo, quociente, divisor e resto. Resto, divisor, quociente, dividendo, divisor, quociente e resto. Ok, vem, muito bem. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, qualquer valor, olha lá, qualquer valor, vamos pegar aqui assim um exemplo bem básico. Vamos pegar lá o nosso 20, vamos pegar o nosso 20 e vamos dividir este nosso 20 pelo número 5. Quanto é que dá 20 dividido por 5? Eu quero pegar o 20, dividendo 20, dividi-lo em 5 partes iguais. Será que eu consigo? Consigo, porque 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar um total de 20 e vai sobrar para vocês nada mais, nada menos, o resto 0. Opa! Quando o resto da tua divisão ele for 0, nós afirmamos que a divisão ela é uma divisão exata. E quando a divisão ela é exata, nós falamos que o 20 é divisível por 5, mas não apenas divisível por 5. O 20 vai ser divisível por 5 e também divisível por 4. Isso mesmo, vem cá. Mas cadê o teorema fundamental da divisão, professor Vavá? Tá aqui, gente. Em toda e qualquer divisão, nós temos que o dividendo sempre vai ser igual ao produto do divisor pelo quociente adicionado, somado com o teu resto. Aqui está o teorema da tua divisão, o teorema fundamental da tua divisão. Professor Vavá, eu terei que decorar essa relação? É claro que não, gente. Olha aqui, ó. Em toda e qualquer divisão, o dividendo sempre vai ser igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Produto do divisor pelo quociente mais o resto. Comigo em casa, dividendo é igual. Produto do divisor pelo quociente mais o resto. Quer dizer uma coisa? O teu 20 é o produto do divisor 5 pelo quociente 4. 5 vezes 4, 20, mais o resto 0. E quando o resto for igual a 0, olha lá. Quando o teu resto for igual a 0, o que nós podemos afirmar mesmo? Que a divisão ela é exata. E se a divisão for exata, o que eu quero de você? O dividendo é divisível não somente pelo teu divisor, mas também divisível pelo teu quociente. Podes perceber que o 20 é divisível por 5, porque o resto da divisão é 0. Mas o 20 também é divisível por 4, porque 20 dividido por 4 dá um total de 5 e sobra também resto 0. Ok? Vamos nessa porque nós vamos entrar agora nos critérios de divisibilidade. Vamos lá! Entrando agora nos critérios de divisibilidade, eu quero saber de você aí de casa, quando é que um número é divisível por outro? Lembra que divisível vem automaticamente o que à tua cabeça? Resto da divisão igual a 0, ou seja, uma divisão ela é exata. Quando é que um número é divisível por 2? Quando é que um número é divisível por 3? Por exemplo, se eu perguntasse para você, me acompanha aí de casa, sempre é interessante, pessoal, quando você for assistir as minhas aulas aqui do nosso canal, seja do Instagram, nas redes sociais em geral, que você tenha, pessoal, um lápis, uma caneta e um papel na mão para você praticar comigo. Lembra, sem calculadora. O objetivo aqui é você botar o computador mais potente da face da Terra, que é o teu cérebro, a funcionar. Quando é que o número é divisível por 2? O número vai ser divisível por 2, ou seja, o resto da divisão vai ser igual a 0 quando... Primeiro passo, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou pegar para vocês mais ou menos aqui 184. Será que 184 é divisível por 2? Pessoal, nós vamos colocar do lado no rascunho aqui. Você vai ter 184, eu vou dividir automaticamente por 2. Ele só vai ser divisível se o resto da divisão for igual a 0. Eu tenho R$184, eu quero dividir para 2 pessoas. Eu tenho 184 ovelhas, eu quero dividir para 2 pastores. O que eu faço? Vamos lá, como é que faz a divisão? 1 por 2 não dá, pediu emprestado, ficou 18, lembra disso? Aqui você vai ter 2 vezes 9, vai dar um total de 18. Então você vai ter 18 menos 18, vai sobrar resto 0. Agora você tem esse cara aqui, baixou o teu 4, continuemos a nossa divisão. O 4 dividido por 2 vai dar 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4 e 4 menos 4 vai sobrar resto da divisão agora 0. Opa! A partir do momento, pessoal, que o teu resto é 0, a divisão ela é exata. E se a tua divisão ela é exata, o dividendo 184 é divisível pelo teu divisor 2. Mas não é só divisível pelo divisor, é divisível também, pela dica que eu dei recentemente, pelo teu quociente. Então, 184 é divisível não somente por 2, mas também divisível pelo teu 92, que é o teu quociente. Ok? Agora, precisávamos fazer a divisão
para verificar que o número é divisível por 2. Tu já sabe isso, né, velho? Professor, eu não vou perder tempo assistindo esta aula para ver quando é que o número é divisível por 2. E quando eu perguntar quando é que o número é divisível por 13? E quando é que o número é divisível por 11? E por 7? Quando é que o número é divisível por 8? Quando é que o número é divisível por 6? E por 4? E aí vem, apertou? Então vamos devagarinho, de passo em passo, pessoal, sempre passos firmes, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Presta atenção aqui. O número vai ser divisível por 2 sempre que este número for par. Eu pergunto para vocês, quando é que o número é par? O número é par quando o último algarismo, no caso o algarismo das unidades, for par. Então você tem 184, casa das centenas, dezenas, unidades. Se a casa das unidades for representada por 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, um algarismo par, um número par, automaticamente todo o teu número vai ser par. E se ele for par, ele vai ser divisível em duas partes iguais. Ele vai ser divisível por 2. Ok, esta é barbadinha, esta é bem fácil, mas se eu perguntasse para vocês, tu lembra quando é que um número, pessoal, é divisível por 3? O número vai ser divisível por 3, ou seja, a divisão de um valor por 3 vai ter como resto 0 quando... Vem cá. Se eu perguntasse para vocês, vamos pegar lá o 354. Eu tenho 354 bolachas e eu quero dividir em 3 partes iguais. Eu quero dividir 354 bolachas para 3 pessoas. Será que a quantidade de bolacha que cada pessoa vai receber é a mesma? Será que vai sobrar bolacha ou nós vamos ter uma divisão exata? Vamos colocar do lado aqui. Você tem 354, você vai dividir por 3. Vamos lá, vem, aquece aí de casa, aquece comigo, vem cá. 354 é divisível por 3. Vamos ver. 3 por 3 vai dar 1. 3 vezes 1 vai dar 3, vai sobrar aqui 0. Fechou? Aí vai baixar o teu 5, baixou o teu 5. 5 por 3 vai dar 1 também. 1 vezes 3 vai dar 3. Então você vai ter aqui 3. 5 menos 3 vai sobrar um total de 2. Vai baixar o teu 4. Baixando o teu 4, você vai ter 24. 24 por 3 vai dar 8. 3 vezes 8 vai dar um total de 24. E 24 menos 24 vai dar 0. Ou seja, automaticamente o resto dessa divisão deu 0 também. Pessoal, se o resto dessa divisão deu 0, é porque a tua divisão ela é exata, ou seja, 354 é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 3 sem precisar efetuar a divisão? Você vai meter, pessoal, o olho no número e você vai olhar para os algarismos desse número. Não me interessa se ele tem 2, 3, 4 ou mais algarismos. Você vai simplesmente somar esses algarismos. Eu vou somar o algarismo 3, olha lá, algarismo 3. Eu vou somar com o algarismo 5 e eu vou somar com o algarismo 4. Agora diga para mim, quanto é que representa a soma desses algarismos? 3 mais 5 dá um total de 8, mais 4 dá um total de 12. Agora eu pergunto para vocês, este número 12, ele não é um múltiplo de 3? Traduzindo, se você aí de casa for de 3 em 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Opa! De 3 em 3 chegamos no 12. Então o 12 é um múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos resultar em um número que seja múltiplo de 3, ou seja, resultar em 3, resultar em 6, resultar em 9, resultar em 12, resultar em 15, resultar em 18, resultar em 21, resultar de 3 em 3, resultar em múltiplo de 3, automaticamente o teu número vai ser divisível por 3. Ou seja, o resto da divisão vai ser igual a 0. Lembremos que o 354 é divisível não só por 3, mas também é divisível pelos teus 118. Ok? Vamos dar sequência, porque tem mais critérios de divisibilidade vindo por aí. Vamos nessa! Muito bem, mas se eu perguntasse para vocês quando é que um número é divisível por 4, ou quando é que um número é divisível por 5, pessoal, o por 5 é mais tranquilo. Acho que a maioria de vocês já sabe quando o número é divisível por 5. Mas tu saberia me responder quando um número vai ser divisível por 4? Vem cá! Pessoal, o número vai ser divisível por 4. Lembra que quando eu coloco a palavra divisível, eu estou afirmando que o resto da tua divisão é 0, ou seja, a tua divisão ela é exata. Quando é que o número é divisível por 4? Vamos pegar um exemplo qualquer? Se nós pegarmos, por exemplo, o número 100, bem simples, eu pergunto para vocês, 100 é divisível por 4? Se a conta do restaurante está você e mais 3 amigos, total de 4 pessoas.
Se a conta do restaurante deu 100, será que você consegue dividir em 4 partes iguais? Ah, professor, fiz até de cabeça. Claro, pessoal, faça de cabeça, porque 100 dividido por 4 dá quanto isso? 100 dividido por 4 dá 4 partes iguais de 25. R$25 mais 25 dá 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Fechou? Então, pessoal, eu posso, sem fazer a divisão, saber que este número é divisível por 4 porque os dois últimos algarismos acabaram em 00. Sempre que um número tiver os seus dois últimos algarismos nulos, ou seja, iguais a 0, automaticamente esse número vai ser divisível por 4. Não há necessidade de nós fazermos conta. Quer dizer que se eu pegar um cara assim, professor, sei lá, vamos pegar um número lá, 3.400... será que esse número é divisível por 4? É porque os dois últimos algarismos são nulos. Então, consequentemente, este número vai ser divisível por 4. Mas, professor, um número que é divisível por 4 é somente quando os dois últimos algarismos são nulos? É claro que não. Vem cá. Se eu perguntasse para vocês assim, eu tenho o número 524. Será que 524 é divisível por 4? Será que se nós dividirmos este valor por 4, o resto da tua divisão vai ser igual a 0? Vem comigo, vamos colocar no cantinho aqui. Você vai ter 524. Nós vamos dividir simplesmente por 4. Faça comigo aí de casa. O 5 dividido por 4 vai dar 1. 4 vezes 1 dá 4, vai sobrar 1. Agora você vai baixar o 2, baixando o teu 2, você vai ter 12. Você vai ter 12 dividido por 4, dá um total de 3. Então você vai ter 3 vezes 4, vai dar um total de 12, vai sobrar resto 0. Não é isso? E agora o que você faz? Esse 4 ele baixa automaticamente para o teu dividendo. 4 por 4 vai dar um total de 1, não é isso? E 4 vezes 1 vai dar 4 e você vai ter como resto 0. Ou seja, se o resto da tua divisão deu 0, é porque sim, a divisão ela é exata. Ou seja, 524 é divisível por 4. Mas é mais fácil você pensar assim. Um número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem nulos ou quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Quando os dois últimos algarismos formarem um número que seja múltiplo de 4. Múltiplo, professor? Múltiplo quer dizer aquele de 4 em 4, né? Isso. Se você for de 4 em 4, não vai chegar no 24. Vamos lá, Ligeirinho? 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, 16. Mais 4, 20 mais 4, 24. Então, quando os dois últimos algarismos formarem um número que seja múltiplo de 4, ou seja, divisível por 4, é porque todo o número inteiro vai ser divisível por 4 também. Ok, pessoal? Beleza até aqui? Tranquilo? Vamos para a próxima. Quando é que um número é divisível por 5? Quando é que um número tem como resto da divisão o 0, ou seja, a divisão ela é exata? Essa é mais fácil, pessoal. Não precisa nem fazer divisão, dá para fazer até de cabeça. Ah, eu tenho dificuldade em matemática, melhor ainda, pessoal. Desafie-se, desafie-se. 25 é divisível por 5? Se você pegar R$25 e dividir para 5 pessoas, vai dar partes iguais para cada uma delas? É claro, 25 dividido por 5 dá quanto? 5. Se você pegar 50, vai lá, 50 dividido por 5 vai dar partes iguais? Sim. R$50 dividido para 5 pessoas dá R$10 para cada uma delas. Então, quando é que o número é divisível por 5? Duas condições. Quando ele acabar em 0 ou quando acabar em 5. Então, se eu pegar lá para você assim, pessoal, olha lá, 235 acabou em 5, automaticamente este valor vai ser divisível por 5. Se eu pegar um valorzinho maior aqui, vamos pegar lá 10.005. Opa! 10.005 acabou em 5, automaticamente vai ser divisível por 5. E se nós pegarmos ainda valores maiores, vamos colocar aqui assim, o 1, o 4, o 5 e o 0. Opa! Acabou em 0, 1.450, acaba em 0. Acabou em 0 ou acabou em 5, automaticamente o teu valor vai ser divisível por 5. Ou seja, o resto dessa divisão vai ser igual a 0.
Ok, mas vamos porque nós temos mais critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 6? E quando é que o número é divisível por 7? Quando é que o número é divisível por 8? Quando é que o número é divisível por 9? E assim sucessivamente. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, continuemos os nossos critérios de divisibilidade. Se eu perguntasse agora para você aí de casa, quando é que um número é divisível por 6? Quando é que o número é divisível por 7? O divisível por 6, alguns de vocês não lembram, outros já sabem de cabeça, mas se eu perguntasse quando é que o número é divisível por 7? Quando o resto da divisão por 7 vai ser igual a 0. Bom, de repente você esteja em casa se perguntando, mas Vavá, eu preciso memorizar esses critérios de divisibilidade, porque se eu quiser saber quando o número é ou não divisível por 7, por exemplo, que é uma situação um pouquinho mais complicada, eu pego este número e divido por 7. Se o resto da divisão for igual a 0, automaticamente a minha divisão vai ser exata, então o dividendo vai ser divisível pelo 7, ok? Pessoal, o motivo de nós trazermos isso contra o tempo para você é para que você ganhe tempo, para que você meta o olho em um determinado valor e diga assim, aquele valor lá é divisível por 7. Opa, aquele outro valor é divisível por 11. Esse valor mais aqui embaixo é divisível por 5 e assim sucessivamente. Mete o olho no valor e diga para mim, é ou não divisível? Ou seja, a divisão é ou não exata? Então eu pergunto para vocês, quando é que um número é divisível por 6 e quando é que um número é divisível por 7, que é um pouco mais complicadinho? Vamos lá? Eu coloquei para vocês o exemplo 42.114. Quando é que o número é divisível por 6? O número só vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E nós já vimos isso no começo desta aula. Quando é que o número é divisível por 2? Quando este número for par. Mas 42.114 acabou no 4, automaticamente é par. Então, este número ele já é divisível por 2. Agora, quando é que o número é divisível por 3? Pensa lá. Quando a soma dos seus algarismos for 3, 6, 9, 12, for um múltiplo de 3. Então, já sabemos que ele é par. Agora, vamos passar para o segundo passo. Vamos somar os seus algarismos. Se nós somarmos os algarismos, que eu vou colocar em vermelho para você aqui assim, o 4 mais o 2, olha lá, mais o 1. Aqui você vai ter mais 1, mais 4, mais uma vez. Você tem 4 mais 2, mais 1, mais 1, mais 4. Se eu somar aqui vai dar 6, 7, 8, com 4 vai dar um total de 12 e nós já sabemos que 12 é múltiplo de 3. Então, este número 42.114, ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2, por ser par, e é divisível por 3, porque a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Ok? Então, o número vai ser divisível por 6 se e somente se este número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, se ele for par e se a soma dos seus algarismos resultar em um múltiplo de 3. Mas se eu perguntar para você quando é que um número é divisível por 7? Ah, professor, eu já não quero decorar regrinha, vou fazer divisão normal. Se o número estiver na casa dos milhões, não é o nosso caso, peguei um exemplo de um número menor para você me acompanhar aí. Eu quero saber se o 1645 é divisível por 7. Eu quero saber de você que se nós pegarmos este valor e dividirmos por 7, a tua divisão vai ser exata, ou seja, o resto vai ser igual a 0. Presta bem atenção nas malandragens que o Vavá vai te passar aqui, nas vavalandragens. Olha aqui. Você vai olhar para o teu valor, independentemente de qual número for, tá? Se é par, se é ímpar, não interessa. Você vai focar no último algarismo, que no caso, o meu último algarismo vale 5. Você vai dobrar este último algarismo, no caso, vai multiplicá-lo por 2. 2 vezes 5, quanto é que dá o resultado? O resultado dá 10. Grava aí, pessoal, resultado 10. Resultado 10. Resultado 10. Fala em resultado 10. Agora você volta para o número, pega o que restou, 164. Agora, desse resultado, 164, você vai retirar o resultado 10. Então você vai ter 164 menos 10. Isso vai resultar para vocês em 154. Olha lá. Fechou, professor? Fechou? Se esse resultado for um número que é múltiplo de 7, divisível por 7, automaticamente o meu número original também vai ser. Eu sei que você está pensando, professor, mas ainda é muito grande. Como é que eu vou saber que 154 é ou não divisível por 7? Basta você pegar o 154
e efetuarmos agora, pessoal, a mesma linha de raciocínio que nós colocamos, que nós fizemos anteriormente. Vamos de novo? Você pega o último algarismo, no caso 4. Você multiplica por 2, você dobra esse valor. 2 vezes 4 vai ter como resultado, grava lá, resultado 8. Você pega o que restou, no caso 15, e você vai retirar desse 15 o teu resultado, que no caso deu 8. Então você vai ter 15 menos o 8, e 15 menos 8 dá quanto, gente? Dá 7. 15 menos o 8 dá um total de 7. Ficou mais fácil de enxergar? Agora, se o resultado for 7, 14, 21, 28, ou seja, o múltiplo de 7, automaticamente o número original também vai ser múltiplo, ou seja, ele vai ser divisível. Tranquilo até aqui? Beleza? Rápida revisãozinha. Pega o último algarismo, dobra esse último algarismo, guarda o resultado. Pega o que restou e retira dele o resultado obtido. Bom, esse número é múltiplo de 7? Tá muito grande ainda, professor? Pega o número 154. Pega o último algarismo, dobra, guarda o resultado. Pega o que restou, 15, e retira do que restou o teu resultado, que no caso agora é 8. 15 menos 8 deu 7. Mais fácil de enxergar? Se o resultado for 7, 14, 21, 28, 35, ou seja, múltiplo de 7, automaticamente o número original também vai ser, ou seja, ele vai ser divisível. Fechou? Vamos nessa porque tem mais critérios de divisibilidade vindo aí. Pessoal, ainda nos critérios de divisibilidade, se eu perguntasse para você em casa, quando é que um número é divisível por 8? Quando é que um número é divisível por 9? Lembra que divisível vem automaticamente na tua cabeça, divisão exata, ou seja, resto igual a 0. Quando é que um número é divisível por 8? Quando é que você mete o olho na cara do número, olha para ele e fala assim, se eu dividir este cara por 8, automaticamente o resto vai ser igual a 0. A divisão vai ser exata. Vamos pegar um número grande? Vamos lá? Eu tenho 215.104. Olha lá. Eu olho para esse número, 215.104. Será que eu posso dividi-lo em 8 partes todas iguais e não vai me sobrar resto nenhum? Ou seja, a divisão vai ser exata? Será que ele vai ser divisível por 8? Para que o número seja divisível por 8, quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui os 3 últimos algarismos. Vamos pegar o 1, o 0 e o 4. Se esses 3 últimos algarismos, sendo eles quaisquer, formarem um número que seja divisível por 8, automaticamente o meu número original também será. Será que 104 é divisível por 8? 8. Vamos puxar aqui assim, vem. Você tem 104, vamos dividir por 8. Vamos verificar se o resto dessa divisão vai ser igual a 0. Como é que eu faço a divisão? 1 por 8 não dá, pediu emprestado, 10. 10 por 8 vai dar um total de 1. 8 vezes 1 vai dar 8. E 10 menos 8 vão sobrar 2. Agora você vai baixar o 4 do teu dividendo. Baixando o 4 do teu dividendo, você vai ter 24. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 8 vai dar um total de 24 e vai sobrar resto 0. A partir do momento que o teu resto é 0, a divisão ela é exata. Então, este número 104, formado pelos 3 últimos algarismos, é divisível por 8. Consequentemente, o número 215.104 também será. Mas, além disso, eu tenho uma outra condição. Quando é que você pode olhar para o número e me afirmar, este número vai ser divisível por 8? O resto da divisão vai ser igual a 0? Esta é bem mais fácil. Vou pegar um exemplo de cara para vocês aqui. Milão. Olha lá, eu tenho R$1.000, eu vou dividir para 8 pessoas. Será que cada uma dessas 8 pessoas vai receber a mesma quantidade? Vai. 1.000 é divisível por 8, porque olhando para os 3 últimos algarismos, eles são nulos. Então, se eu perguntar para vocês uma rápida revisãozinha, quando é que um número é divisível por 8? Quando os 3 últimos algarismos forem nulos, forem iguais a 0, ou quando os 3 últimos algarismos formarem um número que seja divisível por 8. Aí o número original também será. Fechou? Agora vem para cá. Quando é que o número é divisível por 9? Isso aparece para vocês, pessoal, seguido em provas de vestibular, na prova do Enem, né? Divisibilidade por 2, por 3, por 9. Quando é que o número é divisível por 9?
Ah, quando o resto da divisão for igual a zero, sim. Mas quando é que tu mete o olho no número e fala assim, este número vai ser divisível por 9? Vamos chutar um valor aqui? Eu vou chutar qualquer valor, pessoal. Eu tenho 3.105. Agora, eu pergunto para vocês, será que esse número é divisível por 9? O número só vai ser divisível por 9 se a soma dos seus algarismos resultarem em um múltiplo de 9. Se a soma dos seus algarismos, neste caso, se a soma desses 4 algarismos, eu vou pegar o algarismo 3, eu vou somar com o algarismo 1, eu vou somar com o algarismo 0 e eu vou somar com o algarismo 5. Quanto é que dá essa soma aí de casa, pessoal? Vamos lá. 3 mais 1 dá 4, 4 mais 0 dá 4, 4 mais 5 dá um total de 9. Perceba que a soma resultou em um múltiplo de 9. Quando a soma de todos os algarismos resultar em um número múltiplo de 9, ou seja, 9, 18, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9 dá um total 36, ou seja, de 9 em 9. Quando a soma resultar em um múltiplo de 9, automaticamente o número original vai ser divisível por 9. Fechou até aí? Tranquilinho? Agora eu vou pegar mais 2 casos para nós fecharmos, que é quando o número é divisível por 10, esse é a barbadinha, e quando o número vai ser divisível por 11. Vamos nessa! E se eu perguntar para vocês quando é que um número é divisível por 10 e quando um número vai ser divisível por 11? Pessoal, por 10 é melzinho na chupeta, não é isso? Basta o número acabar em 0, basta o último algarismo ser nulo, que o número será automaticamente divisível por 10. Então, quando é que um número vai ser divisível por 10? Ou seja, quando é que um número dividido por 10 vai ter como resto o número 0? Quando é que ele vai ser divisível? Ele vai ser divisível por 10 sempre que acabar em 0, ou seja, sempre que o seu último algarismo for nulo. Vou colocar exemplos para vocês aqui. Eu tenho lá 3.100. 3.100 acabou em 0, automaticamente o teu número vai ser divisível por 10. Se nós pegarmos números menores, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar lá o 50. O 50 acabou em 0, automaticamente é divisível por 10. Dá para fazer de cabeça, né? 50 dividido por 10 dá 5, sobra resto 0. Mas o objetivo para nós fecharmos esta aula, pessoal, do Contra o Tempo, eu quero que você olhe para o número 254.716 e diga para mim, esse número não é divisível por 10 porque não acaba em 0. Mas será que ele é divisível por 11? Aí vem a pergunta para vocês, quando é que um número vai ser divisível por 11? Ah, professor, quando a divisão deste número por 11 tiver como resto o número 0. Tudo bem, mas na hora da prova, se você olhar para esse cara, tu consegue responder rapidamente se ele vai ser ou não divisível pelo número 11. Olha, eu vou te mostrar que com apenas as operações de adição e subtração, você consegue me dar essa resposta. Quer dizer uma coisa? Primeiro passo, olhando para o número. Eu vou bem devagar, alonga, vai lá. Eu vou bem devagar, alonga, espicha, isso, mexe a cabeça aí. Agora vem comigo. Olhando para o número 254.716, diga para mim quantos algarismos tem este número. Vamos contar os algarismos? Pessoal, vamos contar os algarismos da direita para a esquerda. Primeiro algarismo, olha lá, segundo algarismo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu quero a contagem sempre, olha lá, da direita para a tua esquerda, fechou? De trás para frente. Quantos algarismos eu tenho? 6 algarismos. Agora você tem que, o 6, é o algarismo, é o primeiro algarismo. Você tem que o 1 corresponde, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o 1 ele corresponde para vocês o segundo algarismo, fechou? Agora o 7 ele representa o terceiro algarismo. Já o 4 ele representa o quarto algarismo, aqui deu uma coincidência, né? 4, quarto algarismo. Já o 5, coincidência também, é o quinto algarismo. E o algarismo 2 é o teu sexto e último algarismo, ok? Então, o primeiro passo é verificar quantos algarismos possui o número. São 6 algarismos. O segundo passo é numerar esses algarismos sempre da tua direita para a tua esquerda. Então, você vai ter o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto algarismos. Fechou até aí? Agora você vai fazer para mim a soma dos algarismos de ordem ímpar. O que é isso, Vavá? O que é a soma dos algarismos de ordem ímpar? Você vai somar os algarismos que estão nas posições ímpares, nas posições que eu coloquei em vermelho para ti, na primeira, terceira e quinta posições. Vamos somar de cabeça? Você vai ter o 6 na primeira posição,
o 7 na terceira posição e você vai ter o 5 na quinta posição. Se nós somarmos 6 com 7 com 5, quanto é que vai dar isso? 18. Então, a soma dos algarismos de ordem ímpar corresponde a 18. Agora, eu gostaria que você fizesse a soma dos algarismos de ordem par. O que é a soma dos algarismos de ordem par? Os algarismos que estão nas posições pares, na segunda posição, na quarta posição e na sexta posição. Vamos somar, pessoal? Você vai ter o 1 está na segunda posição, o 4 está na quarta posição, o 2 está na sexta posição. Somando, você vai ter 1 somado com 4 dá 5, somado com 2 dá 7. Então, esta soma vai resultar em 7. E agora, professor, o que eu faço? Eu faço a diferença entre esses valores nesta ordem. A soma dos algarismos de ordem ímpar, 18, menos a soma dos algarismos de ordem par, no caso 7. E você vai ter que 18 menos 7 vai dar um total de 11. Agora vamos focar no nosso resultado. O resultado, quando ele for um múltiplo de 11, ou seja, quando ele for 11, 22, 33, 44, 55, assim por diante, é porque o número original ele vai ser divisível por 11 automaticamente. Ok? Vamos para uma rápida revisão. Quantos algarismos tem este número? 6 algarismos. Agora você vai numerá-los da direita para a tua esquerda, não é isso? Direita para a esquerda, de trás para frente. Algarismo na posição 1 é o 6. Na posição 2, 1. Na posição 3, o 7. Na posição 4, o 4. Na posição 5, o 5. Na posição 6, o 2. Agora você vai somar os algarismos nas posições ímpares. Você vai somar o 6 com o 7 com o 5, dando um total de 18. Você vai somar os algarismos nas posições pares. O 1, o 4 e o 2, dando um total de 7. Fazendo a diferença nesta ordem, soma dos algarismos das posições ímpares, menos a soma dos algarismos das posições pares, o resultado, se for um múltiplo de 11, automaticamente o teu número original vai ser divisível por 11 também. Entendeu até aqui, gente? Tranquilo? Ah, professor, é difícil. Depois que tu pegar a malandragem, a vavalandragem, eu utilizei somas, fiz 2 somas, seguidas de uma subtração. E aí não precisa efetuar a tua divisão. Isso serve para qualquer quantidade de algarismos que o teu número original, pessoal, tenha. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Muito bem. Esta foi a nossa segunda aula, então, do nosso Contra o Tempo. São algumas artimanhas de cálculo para que você possa ganhar mais agilidade no momento da tua prova. E não esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula desta série Melzinho na Chupeta, que estão sendo feitas para vocês estas aulas com o maior carinho, a maior atenção e a maior dedicação, para que você possa fazer no final do ano uma prova épica. Aquele abraço e até a próxima!